Espero que sim, com a graça de Deus, né? Como eu falei na semana passada, eu estava de mudança, agora já estou na minha casa nova. Ainda estou nesse processo de organização de algumas coisas, mas graças a Deus tem dado tudo certo, Ele tem provido, Ele tem direcionado, Ele tem nos acolhido. E isso é muito, muito bom experimentar disso tudo, sabe? Eu queria estar orando, e aí a gente já vou entrar no assunto de hoje, que eu acho que rende um pouquinho esse assunto. Deus, eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer pela tua fidelidade, quero te agradecer pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que ainda vão chegar, quero te agradecer por essa oportunidade da gente estar aqui reunido como corpo, como irmãos, como família, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais da tua palavra, e que nessa aula, Deus, a gente venha ter esse entendimento vindo do teu coração, que a gente esteja aberto para ouvir aquilo que sai de fato da tua boca e que a gente caminhe alinhado segundo aquilo que o Senhor tem para nos dizer e tem nos dito, Deus, porque aquilo que o Senhor já tem nos dito já é suficiente para que a gente caminhe, e à medida que a gente caminha, a gente vai sendo, o Senhor vai se revelando e a gente vai crescendo cada vez mais. Então, que o Senhor venha nos invadir com a tua verdade, com a tua paz, com a tua sabedoria, nos traga discernimento também das coisas, traga luz a tudo isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Hoje a gente vai estar falando sobre o verdadeiro masculino e o verdadeiro feminino, né? E falar disso, hoje em dia, se a gente for procurar, a gente vai encontrar de diversas coisas, das mais legais, mas a gente vai encontrar muitos estereótipos, muitas coisas baseadas em performances do que é ser homem ou o que é ser uma mulher. A gente vai encontrar diversas vozes que vão dizer o que de fato é ser um homem, o que é ser uma mulher. E aí, meus grandes questionamentos para onde isso tem apontado? Se isso tem apontado de fato para um criador, ou se isso tem apontado para aquilo que de fato a gente, como ser humano, depois da queda, a gente começou a construir os nossos conceitos. A gente trabalha aqui com aconselhamento, né? Aconselhamento em sexualidade e tudo mais. E logo de cara eu já queria compartilhar uma experiência com vocês, que isso vai dar um start para que a gente já comece a aula. Eu fui aconselhar um rapaz, um aluno, que tinha demanda na área da sexualidade, na área especificamente da homossexualidade. E aí ele foi me contando e compartilhando o que ele tinha para compartilhar. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, fulano, você disse para mim que a sua demanda é na área da homossexualidade, certo? Ele falou, certo. Então, diz uma coisa para mim. Você tem atração por uma pessoa do mesmo sexo, certo? Ele falou, correto. Eu falei, então, diz para mim, então, isso significa que você é atraído por homens. Então, o que te atrai num homem? E aí eu falei, melhor, eu vou mudar a pergunta. O que é ser um homem? E ele ficou pensando. E aí eu falei assim, cara, é só você pensar. Você diz para mim que é atraído por algo, que você se sente atraído por algo, e eu só te fiz uma pergunta do que é de fato, do que você se sente atraído. Então, responde para mim, o que é ser um? Porque para você gostar de um, você precisa saber o que é ser um. E ele ficou pensativo, ele falou, cara, eu não sei te responder. Eu falei, então a gente vai mergulhar, e a gente foi indo para as escrituras para entender o que foi criado dentro como crença para ele, e aí a gente vai entendendo muitas coisas. Acho que eu posso continuar? Posso, né? Só que daí não tem como eu fazer essa parte da aula sem voltar um pouquinho. E aí a gente vai entender que o nosso ponto de partida, quando eu falo o que é ser homem, o que é ser mulher, eu não posso vir de proposições. Eu tenho que entender de fato quem que é Deus. Porque Ele é a matriz de tudo isso.
Então, para eu saber o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, eu tenho que entender quem Deus é. Então, a gente vai de novo para o início, a gente vai para essa parte de Gênesis, que a gente vai vendo algumas características desse Deus que nos vão dizer de fato, que nos vão apontar de fato o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Então, logo de cara, a gente vai entendendo que esse Deus, ele inicia tudo isso. Ele vai se aventurando e desbravando todo esse universo da qual estava um caos. Então, a gente vai vendo também essa criação do tempo. E aí a gente vai vendo, como eu falei na aula passada, o quanto que esse Deus é pedagógico. Então, um Deus que cria o tempo, ele se adequa a esse tempo que ele criou. E eu queria abrir só um parênteses aqui. Então, se esse Deus que cria o tempo se adequa ao tempo que ele criou, eu queria que a gente também começasse a se perguntar por que a gente tem tanta pressa com as coisas? Por que eu tenho tanta ansiedade com as coisas, sendo que o Criador de tudo se submeteu àquilo que ele próprio criou, que é o tempo. E quando ele instala o tempo, quando ele inicia esse tempo, ele começa um processo na Terra. Ele acolhe esse caos. E aí, mais uma vez, eu reforço, esse Deus ele é muito pedagógico. Então, esse diferente para ele não assusta, então ele acolhe isso. E já diz para a gente, que faz com que a gente também pense, se a gente tem acolhido o caos de muitas pessoas que estão por aí, com essas crises de identidade e tantas outras crises. Porque muitas vezes, quando a gente vê o diferente, a gente repele. E esse Deus, quando viu o diferente, viu o caos, ele acolheu. Só que ele acolheu e transformou. E isso não ficou só nesse processo, sabe? E aí, literalmente, se instala um processo. Então, a gente vai vendo um Deus criador, um Deus que acolhe, um Deus que instaura um processo. E aí, a gente vai enxergando muito desses atributos desse Deus quando ele tem essa brilhante ideia de criar a humanidade. A gente vê quando ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é como se literalmente a Trindade estivesse reunida e falasse, olha, vamos fazer algo que vai refletir quem nós somos. E aí eu fiquei me perguntando por que ele iniciou com Adão. Ele poderia ter começado com Eva. Mas ele falou assim, cara, vou começar com o homem. Então ele falou assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que eu vou voltar só um pouquinho, no sentido de que quando ele cria essa terra, quando ele acolhe, quando ele instaura esse processo, lá no final, quando ele fala assim, olha, é muito bom, em todo o tempo ele viu que foi muito bom, e quando ele chega no 7º dia, ele descansa, ali ele está contando para a gente uma coisinha. Ele contou uma história no meio disso tudo. Então, a gente vai vendo também que as pessoas têm a sua história. Os rótulos que foram colocados nessas pessoas são muito pobres, são muito pequenos diante da história que foi construída no meio disso tudo. Então, como vocês são líderes, vocês que são discipuladores, vocês que são pastores, eu não sei como o público da qual eu estou falando, mas lembrem-se disso. As pessoas que vão chegar na igreja de vocês, que vão chegar até vocês, com todo esse caos instalado de identidade, de tantas outras coisas, elas carregam com ela uma história. Só que elas têm que entender que esses pressupostos que foram colocados sobre a vida delas não as definem. Os desejos que elas têm não as definem. Então, tudo isso tem que... Esse Deus que a gente serve, esse Deus que a gente conhece, tem que sobrepor tudo isso. Ele é um Deus além disso tudo. Ele é um Deus que vem antes de tudo isso. Antes do caos, ele já era. E isso nos dá essa esperança de que aonde esse Deus chega, o caos se torna em ordem. Então, esses processos, logo de cara, a gente também começa a entender uma outra coisa. Deus trabalha na luz.
Quando ele viu que a terra estava sem forma e vazia e tudo estava em trevas, ele falou assim: haja luz. Uma coisa é vocês chegarem aqui na minha casa, que ainda está em organização, eu chegar e falar assim, mas espera aí, deixa eu arrumar aqui, maquiar aqui, para ficar um pouco mais organizado, porque chegou visita. Outra coisa é esse Deus que falou assim, olha, tá tudo uma bagunça, e agora eu quero que isso tudo fique às claras, porque Deus trabalha na luz. Ainda que tudo isso esteja uma desordem, ele falou assim, olha, tá uma desordem, mas a partir de mim ficará tudo em ordem, porque eu sustento tudo isso pela minha palavra. Então, a gente vai vendo isso também, para que a gente entenda que, para falar de homem, falar de mulher, eu não posso falar a partir dos próprios, eu tenho que começar a partir desse Deus Criador. Quando eu falo que ele é um Deus Criador, eu estava falando dessa criação do homem, né? Então, é como se ele estivesse falando assim, olha, eu vou derramar sobre essa porção do masculino atributos que, para mim, que são meus, que eu já fiz isso, eu vou derramar sobre ele. Então, se você quiser anotar aí, um dos primeiros atributos que ele começa a derramar sobre o masculino é esse processo de iniciativa, de iniciar as coisas. De ter essa atitude de meter o peito e meter as caras e ir à frente, de tomar essa, literalmente, de pioneirar as coisas. E aí a gente vai entendendo uma coisa, não é só o fato do homem ter um pênis que ele se torna um homem. A gente vê nessa construção, né, por exemplo, dos trans e tudo mais, a polêmica com a própria Tami que deu em relação à propaganda da Natura e tudo mais, o fato dela ser um homem trans não faz dela um homem de fato. Então, o que faz ela de ser um homem, a gente vai cada vez mais mergulhando nesse universo. E ser homem não é cumprir um checklist, não é ser homem não é aquele que usa calças, não é o que gosta de carros, não é o que gosta de futebol. Porque se eu colocar esses atributos de fato, o que é ser um homem, os meninos que... Só um momentinho, rapidão. Tá no meu guarda-roupa. Esses meninos ou esses homens que não têm esses atributos, eles vão ficar fora. Então, pensa comigo. Se um menino que ele é mais sensível a algumas coisas, ele sempre vai ouvir essa frase aqui, olha, vira homem, ou engole esse choro, e tantas outras frases que ele sempre vai ouvir. E ele, ouvindo tanto isso, que vira homem, ele vai chegar uma hora que ele vai falar assim, se eu tenho que virar um homem, é porque eu não sou. Então, fica o grande questionamento aí, principalmente para a parte masculina, para que a gente entenda que a gente precisa se levantar como homens de fato, para que outros meninos também, que muitas vezes, quando tiverem essas crises de identidade, olhem para a gente e falem assim, caramba, ser homem é ser assim. Não o fato de ter uns estereótipos para cumprir, mas porque eles entenderam do que é ser um homem segundo o propósito de Deus para a vida deles. Essa apropriação daquilo que Deus tem nos ensinado e tem nos dito. E aí a gente vai vendo, por exemplo, se esses meninos que são mais sensíveis, foi a igreja que abraçou? Foi a família que abraçou? Ou foi a comunidade LGBT, por exemplo, que falou assim, olha, deixa eu te ouvir. Deixa eu entender os seus questionamentos que você tem feito. E aí a gente vai entendendo, por exemplo, aquilo que eu sempre falo, uma criatura, quando ela está longe do seu Criador, ela sempre vai estar em busca de respostas. E eles vão encontrar essas respostas, e essas respostas vão ser ditas para eles. Agora, se é aquilo que o Criador diz para eles, a gente já não garante. Né? Então, que a gente também entenda, por exemplo, que boa parte desses meninos, quando entrarem nas nossas igrejas e se depararem com algum discipulador, algum pastor, e a gente fala assim, pensa comigo, um menino que tem
a demanda na área da homossexualidade, chegando numa igreja e fala assim, caramba, tem muito homem bonito aqui. E o discipulador dele é um cara que pode muitas vezes atraí-lo. Então esse menino vai chegar, os meninos dessa igreja vão falar assim, eu vou chegar próximo desse menino, não quero não. Não vou nem me aproximar, porque vai que ele se apaixona por mim. As meninas vão fazer o quê? Vão abraçar esse menino e falar assim, olha, fica aqui com a gente, não fica aí sozinho não, e tudo mais. Deixa eu dizer uma coisa para os caras. Provavelmente, esse menino vai se apaixonar por você. Porque na cabeça dele muita coisa está distorcida. Então, cabe a você entender bem quem você é em Deus, para você chegar para esse menino colocando limites, com ordem, com amor, e falando assim, olha, a gente vai caminhar em verdade. A gente vai caminhar em amor. E como seu irmão, eu te amo, mas eu não preciso ir para a cama com você. Eu sou seu irmão e eu não preciso me apropriar de você para eu ter alguma coisa. Então, a gente vai literalmente distorcendo algumas mentiras que foram colocadas na cabeça desse menino para que ele entenda de fato o que é amor, o que é cuidado, o que é caminhar lado a lado, sem essa erotização. O que a gente vai entender, e vocês vão ver provavelmente na próxima aula, quando vocês forem ver sobre a homossexualidade, essa busca reparativa. Esse menino está com a cabeça completamente confusa. Então ele vai olhar e fala assim, eu não tenho algo, eu acho que eu não tenho algo, então eu vou me apropriar do que outros tenham. Então quando ele ver esse homem bem resolvido dentro da igreja, ele vai falar assim, eu quero isso para mim. Só que ele vai confundir isso como o amor. E ele vai se apaixonar e a gente vai entender todas essas confusões. Então, voltando para a nossa aula, esse homem tem esse atributo de iniciar, de meter as caras, de pioneirar, de se aventurar no jardim. E a gente vai vendo, por exemplo, quando Deus dá essa ordem para Adão, que Adão dê nome aos animais, ele está ensinando uma coisa para ele no sentido de de reconhecer a existência do outro e firmar a existência do outro. Então, Deus literalmente empoderou Adão a iniciar, a pioneirar, a se aventurar, a se envolver com o outro. E a gente vai vendo, por exemplo, que quando Adão começa a dar nome aos animais, é literalmente o resultado de uma educação que o próprio Deus quis ensinar para ele, no sentido de Deus fez tudo a partir daquilo que ele falava. Porque quando ele dá esse nome, ele se envolve com aquilo. Então, quando Adão começou a nomear os animais, ele começou de fato a se envolver com a criação. Então, Deus quis ensinar ao homem também uma coisinha chamada comunicação. Ele quis ensinar ao homem a aprender a falar. E aí, se eu perguntar, por exemplo, para as meninas, as mulheres aqui que estão na sala, elas vão concordar, eu acho. Elas vão entender que, por exemplo, nas relações, ou quando tem as DRs, boa parte dos questionamentos que elas falam você não fala nada, você não diz nada, você não diz o que você está sentindo. O homem, quando está passando mal, ele fala assim, a mulher pergunta, o que você está sentindo? Ele fala assim, não sei. Então, a gente vai entendendo que esse homem, quando se trata dele, depois dessa queda, a gente vai vendo esse reflexo de que a gente não sabe, de fato, se comunicar. A gente perde, parece que essa interação com os nossos sentimentos. Parece que isso é castrado em nós. E aí eu, como professor de dança, quando eu começo a falar, por exemplo, sobre corporeidade, esse homem não consegue dar nomes àquilo que ele sente, das emoções que ele sente dentro dele, porque se ele se mostra algo muito frágil, na cabeça dele ele se vê muito menos homem. E aí fica complicado para eles. Se eu me mostro frágil, eu não sou homem o suficiente. E dá impressão também, muito errada depois da queda,
de que a mulher é algo pequeno, de que a mulher é algo sem força, sem utilidade, ela é muito neutra. Então, ser frágil é ser pequeno, é ser sem valor. Por isso que a gente sempre ouve de uma maneira muito pejorativa para os homens, principalmente, se você chora, então assim, deixa de ser mulherzinha, ou seja, é algo pequeno. E aí isso não condiz, de fato, com as Escrituras. Então, a gente vai vendo quando Deus dá esse mandamento, dá essa ordem para que Adão nomeie os animais, era esse ensino pedagógico também de Deus para que Adão aprendesse a se comunicar e a falar, de fato, e se envolver com aquilo, né? A gente vai vendo, por exemplo, outras características. Biologicamente falando, a gente vai ver que o homem sabe lidar muito mais com as coisas de fora. E biologicamente a gente é todo para fora. O pênis é para fora, e tudo aponta para fora, né? Por exemplo, nessa mudança que a gente fez aqui em casa, eu moro com 4 mulheres. E estava só eu e mais uma outra das meninas que moram comigo. E eu tive que literalmente, não tive que literalmente, mas eu tive que também tomar essa iniciativa de falar, a gente vai fazer isso agora, a gente ir apontando esses direcionamentos do que a gente tem que fazer, não que elas não soubessem. Mas quando a gente conversou outro dia, ficou muito nítido assim também. É muito louco quando esse masculino toma essa posição da qual ele tem que estar, automaticamente esse feminino segue. Então a gente vai vendo esse masculino sempre iniciando e logo mais a gente vai ver como o feminino responde a isso tudo. Então ele entende geralmente dessas coisas de fora, de pioneirar, de se aventurar, de meter as caras. É literalmente, agora eu vim para a parte mais grossa de fazer as coisas mais pesadas aqui em casa, e agora elas chegam e olham para os detalhes, para as coisas que são mais aconchegantes de que faz. A gente constrói uma casa e vocês chegam e constroem de fato esse lar que fica aconchegante, que fica tudo mais fácil de lidar, sabe? Então, esses atributos de iniciar, de se aventurar, de avançar para fora, desses atributos de ação. E uma outra coisa que eu acho muito legal de enfrentamento, de não fugir das coisas, o que muitas vezes a gente vai ver esse processo de fuga como fruto da queda desses homens, literalmente com essas crises da masculinidade, de fugir das coisas, de fugir das suas responsabilidades. A gente vai ver muitas vezes essa mulher tendo que trabalhar, tendo que cuidar dos filhos, tendo que se virar nos 30, enquanto o homem saiu de casa e está fazendo outras coisas que não deveria estar fazendo. Ou ele vai... Isso aí eu vou trabalhar depois, sabe? Lá na frente, depois, esses frutos da queda, o que isso resultou para a figura masculina. Mas eu queria trazer uma outra no sentido de contemplação. Adão contemplou Eva. Ele olhou e falou assim, olha, essa sim é carne da minha carne e osso do meu osso. Ele contemplava essa relação com o Criador. E ele sabia, de fato, ele tinha feito, de fato, essa aliança com os olhos, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, muitas vezes, quantos homens enfrentam o problema na área da pornografia, né? Daquilo que vem, e isso dispara tantas coisas no homem. Então, que a gente guarde, de fato, aquilo que temos visto, que a gente faça, de fato, a aliança dos nossos olhos com o nosso Criador, com a palavra, para que isso também não nos desperte a contemplar outra coisa, para que a gente não contemple, de fato, tire os olhos do Criador e olhe para outras coisas. Para que os nossos desejos também não nos façam ir para outras direções com o nosso coração caído, né? Então, que a gente também aprenda a olhar para o outro ou para outra
de uma maneira pura, de uma maneira santa. Então, que a gente de fato entenda para onde que os nossos olhos têm sido direcionados. Então a gente vê esse cenário sendo montado. Primeiro Deus criou uma casa, depois veio o habitante dessa casa, muito bem resolvido, entendendo muito bem quem Deus era, entendendo muito bem quem ele era, o que ele tinha que fazer. E Deus olha e fala assim, olha, tá muito bom. Só que o próprio Adão olha e fala assim, cara, parece que está me faltando alguma coisa, mas eu não estou entendendo o que é. E ele entende, como eu falei, dessas coisas de fora. E aí, ele começa a encarar algo que é da própria solidão, que é algo mais de dentro. Mas aí eu quero que a gente encare essa solidão não no sentido de que ele estava só. Mas Adão, ele sabia quem Deus era, ele sabia muito bem quem ele era e sabia o que ele tinha que fazer. É como literalmente você, de fato, saber quem Deus é, o que você tem que fazer, quem você é, que fala assim, cara, eu estou tão bem que eu preciso compartilhar isso com outra pessoa. Seja com meu amigo, seja com a minha amiga, seja com meu pai, com a minha mãe. Eu quero compartilhar isso com alguém. Então, literalmente, quando Adão chega ao ápice dessa sua maturidade, e aí vem esse sentimento de solidão, é que o que ele precisava compartilhar algo tão bom, mas que faltava ali naquele jardim. E aí Deus espera e fala assim, caramba, não é bom que o homem esteja só. Então a gente começa a entender uma coisa. Quem identifica essa solidão de Adão não é o próprio Adão, é o próprio Deus. E é o próprio Deus que faz com que Adão descanse nele mesmo. Então Adão dorme. E aí uma outra cena começa a ser preparada. Então a gente vai entendendo que a figura feminina, ela não vem a partir do homem. Essa figura feminina, ela é criada a partir do próprio Deus. Ela é feita a partir do próprio Deus. Então a gente vai vendo lá em Gênesis 2:20, que ele começa a preparar a chegada de algo novo. Então, Adão, ele sabia lidar com algo de dentro? Não. Então, ele sabia como resolver? Não. Deus teria que criar alguém da mesma forma que Adão, que só entende das coisas de fora? Não. Então, assim, não tem nada igual. Então, vai chegar algo novo, que não estava em funcionamento. E aí a gente vê que não tem um estágio de neutralidade. Vai vir algo novo, algo diferente. Tanto é que é algo que Deus vai falar assim, que é muito bom. E Deus vai revelar a Adão outras características que não só inicia, mas alguém que responde a tudo isso, que envolve a tudo isso. E aí a gente vai vendo as características do universo feminino que está. O foco em responder, o foco de envolver, o foco de nutrir, o foco também de se comunicar, o fato de olhar para dentro. E aí, como eu falei, entender o que é homem, entender o que é mulher, é entender quem Deus é. Porque diz para mim, como eu acabei de falar, esses atributos de acolher, não foi aquilo que o próprio Deus fez quando ele se aproximou da terra? Ele acolheu, ou seja, aprove ao Senhor derramar atributos que ele tem sobre a figura masculina e aprove a ele a derramar esses outros atributos sobre a figura feminina, da qual vão se destacar. Não que a figura masculina não tenha coisas do universo feminino, mas outras se destacam que literalmente tem que prevalecer desse universo masculino e assim, consequentemente, da mulher. Então a gente vai vendo que literalmente quando acontece esse encontro é como se houvesse essa ponta com esse tubo e aí há esse encaixe perfeito das relações.
onde um inicia e o outro responde. E aí quando Deus fala assim, olha, o homem deixará o pai e mãe e se casará com a mulher e se tornarão uma só carne, eu acho que é o único momento na Terra quando há essa uma só carne, ele fala assim, caramba, essas partes que estavam separadas dos meus atributos agora estão de uma vez só e agora eu consigo me ver por completo ali, porque os dois se tornaram um só e a partir disso gera vida. E é isso que o Criador fez conosco, gerou vida. Então, voltando a responder sobre a figura feminina, Eva era uma líder, por exemplo, surge uma líder ali agora? Surge. Veio uma mulher medrosa, e eu não estou falando que isso é um defeito. Não, ela chegou sabendo onde ela chegaria e começou a também contemplar, porque pensa a Eva chegando nesse universo, nesse paraíso, nesse lugar de prazeres, falando assim, olha, tem um leão caminhando por aqui, olha que legal. Ou seja, ela sabia aonde ela estava e ela sabia como se colocar naquele lugar. E a gente vai entendendo também que esse lugar de prazer, esse lugar de delícias também é para a mulher. Então, a gente vai vendo, de fato, essa igualdade de gênero. A gente vai vendo esse sentido de identidade e sentido de vida, ele deu para ambos. Essas delícias, esse prazer também é para a mulher e essas delícias, esse prazer também é para o homem. Então, eu queria abrir um pouquinho aqui para ver se está ficando claro para vocês o que a gente tem falado, o que eu tenho falado sobre essas figuras masculinas e sobre a figura feminina. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que está sendo, para a gente interagir, para eu não ficar só falando e falando e falando. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, como eu falei, é só para que vocês entendam, porque assim, a gente sempre ouve muitas vezes que a mulher ela só vai se entender a partir do momento que ela casar. Então, Eva, até então, ela não estava casada com Adão. Ela sabia muito bem quem Deus era, porque foi criada por ele, veio dele, e não foi a partir de Adão que Eva se tornou alguém, foi a partir do próprio Deus. Então, que isso também comece a cair, isso e também não é um discurso feminista ou qualquer outra coisa, mas é um discurso bíblico, para que a gente também entenda o papel e o valor dessas mulheres. E o valor dessas mulheres não é aquilo que o marido diz a respeito dela. O valor dessas mulheres é o próprio fôlego de vida que o próprio Criador soprou em cada uma delas e em cada um de nós. Então, esse ponto de vista, eu sempre tenho que olhar para o nosso Criador, para essa matriz inicial, e essa mulher veio dele, apontada para ele, empoderada por ele, né? Para que ela entenda o que ela tem que fazer aqui na Terra também. Então, tem essa igualdade, né? E aí, falando sobre... E essa cena se montou. Esse homem entendeu quem ele era, essa mulher também entendeu quem ela era, e ambos se encontraram e falaram assim, olha, agora a gente pode partir para uma outra coisa. Só que a cena não para por aí. Então, a gente vê que a serpente aparece no meio dessa história e a gente experimenta, por exemplo, a queda. E o que isso afetou na figura masculina, por exemplo? Como eu falei, esse homem ele começa a duvidar daquilo que Deus diz a respeito dele, ou de qualquer coisa que o próprio Deus começa a dizer, esse homem começa a duvidar, esse homem começa a fugir,
E aí a gente vai ver muitas vezes esse problema dessa masculinidade, que muitas vezes esses homens fogem do caos ao invés de enfrentar, muitas vezes dentro dos seus próprios lares, quando seus filhos começam a enfrentar tantas coisas, a gente sempre ouve essa frase assim, ó, não sei o que está acontecendo, ou eu não quero decidir nada, vai lá e vê com sua mãe, que sua mãe decide que as coisas têm que ser feitas. Eu já trabalho demais para isso. A gente vai vendo que muitas vezes esse homem se distancia e foge dessas responsabilidades também dentro do seu lar. E aí eu vou dizer uma outra coisa para você, homem, que está aí, que é pai, ou que quer ser pai, e tudo mais. Uma coisa que Deus fez com Adão foi caminhar com ele, de apontar o caminho para ele, de apontar essa direção para ele. E o melhor, ele não foi só esse apontar o caminho e deixar ele sozinho. Deus caminhava com Adão no jardim. Isso mostra que muitas das vezes a gente vai precisar caminhar com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, caminhando em discipulado, caminhando em amizades, caminhando em compartilhar de vida na vida. Isso implica também ser vulnerável um para o outro, de compartilhar das coisas um com o outro, de estar aberto um ao outro, de não só falar de coisas muito rasas um com o outro, mas de também se deixar ser conhecido e conhecer o outro numa amizade bacana, de uma amizade saudável. As mulheres sabem muito mais dividir as cargas umas com as outras do que a gente como homem, justamente por elas entenderem muito mais, de fato, essa parte das coisas que acontecem dentro. Como eu falei, os homens são muito castrados nessas coisas, de que quando chora, ele não pode chorar, ou de quando ele é um pouco mais fraco em algumas coisas, ele tem que ser forte em todo o tempo. A gente vai vendo, por exemplo, muitos desses homens compartilhando ou expondo a sua vulnerabilidade dos seus sentimentos, muitas vezes quando eles estão bêbados. É quando eles estão bêbados que eles deixam essa barreira cair, eles abraçam e falam, cara, eu te amo, cara, eu sou seu amigo, nananã. E aí, quando eles voltam em si, eles falam assim, eu só fiz isso porque eu estava bêbado. Mas, na realidade, era o que ele queria fazer. Mas por essa construção de que homem não pode fazer essas coisas, não entra nesse checklist do que é ser homem, ele vai se privando de algumas coisas. Então, a gente vai ter que entender que ser homem não é obedecer a uma performance, mas ser homem é entender quem Deus é e, a partir disso, entender e me apropriar daquilo que Ele derramou sobre mim como atributos dessa masculinidade saudável. E aí, quando eu falo de contemplação, eu puxo um gancho também para a parte da oração. Homens precisam também ajudar aos outros nesse sentido de oração. A gente sempre vai ver nos círculos de intercessão recheado de mulheres, mas que a gente comece também a invadir esse espaço e entender esse espaço para essas ligações diretas com o Pai na oração, na intercessão, também cobrindo uns aos outros como homens nas nossas lutas e tudo mais. E que a gente aprenda isso, para que a gente também não só fuja das nossas responsabilidades como queda, porque fugir disso tudo é um fruto da queda. A gente vai ver, por exemplo, a culpa, essa transferência de culpa para a mulher. Então, a gente vai ver muito dessas frases aqui, ó. Mas é culpa da mulher, ela estava com essa bermuda fácil, então curta, então por isso ela merece ser estuprada. Então, ela não faz as coisas direito em casa e enche o saco quando eu chego tão cansado do trabalho, por isso que ela tem que apanhar. A gente fez uma intervenção sobre violência contra a mulher
E essa foi a frase que a gente mais escutou, mais ouviu foi: eu chego cansado em casa, se ela não faz o trabalho dela, ela tem mais é que apanhar. E eu falo assim, cara, que absurdo. Ou seja, ele reduz essa mulher a nada, praticamente. E a gente vai vendo o quanto que essa visão distorcida, muitas vezes, já entrou dentro das nossas igrejas, onde, por exemplo, o índice também de violência contra a mulher cresceu absurdo dentro das nossas igrejas, porque a gente ainda usa de uma maneira distorcida a própria Bíblia quando fala que mas o seu corpo é meu, então eu tenho que ter ele a hora que eu quiser. E aumenta a violência contra a mulher, o estupro dentro de casa. E aí se fala, essa mulher tem que valor aqui dentro? Ou quem que é ela aqui? Então, eu ajo com brutalidade porque a culpa é dela. Ou seja, eu só sou o que sou por culpa dela. Ou seja, essa transferência de culpa vem como fruto da queda. E eu não posso agir como fruto de queda. Como homem, eu tenho que agir como aquele fruto de redenção que o próprio Criador nos fez. Ele veio e redimiu tudo isso. Então, eu não posso, como homem de Deus, agir como coração ou como fruto de queda, de fugida, de fuga, de transferência de culpa, de fugir de tudo isso. Uma outra que a gente vai ver, e a gente vai vendo agora para a figura feminina, Eva estava com um terreno preparado ali, né? E aí a serpente entendeu e falou assim, olha, eu vou falar diretamente com a mulher, porque ao ouvir uma mentira, Eva creu. Adão duvidou. Eva, ao ouviu e creu. Aí a gente vai entender, por exemplo, que boa parte dos dilemas que as mulheres enfrentam foi de muitas mentiras que elas já ouviram lá atrás e que vai refletindo para elas até hoje. Então, da mesma forma que os homens têm que cuidar com aquilo que eles veem, as mulheres também têm que cuidar com aquilo que elas ouvem, para que elas tenham que, de fato, crerem naquilo que o próprio Criador tem dito e direcionado elas. Porque a gente vai ver construções e várias outras coisas do que é ser uma mulher, do que não é ser uma mulher. Então, esse fruto da queda para a figura feminina também trouxe uma consequência de transferência de culpa. E a Eva jogou essa culpa para a serpente. Só que a gente vai vendo que essa mulher também começa a ser pisada pelo universo feminino. E aí se rompe essa relação de igualdade, começa uma disputa entre um e outro, onde um se coloca num lugar maior do que o outro. E aí, mais uma vez, eu reforço que isso é fruto de queda. E isso não pode acontecer para a gente, como igreja, né? E isso cada vez fica mais latente para a gente. Então, só reforçando que a gente, como homem, que a gente comece também a, como eu falei, da figura masculina, se uma menina que chega na igreja na demanda da área da homossexualidade, os caras vão chegar e falar assim, eu também não vou me aproximar dessa menina. Só que as meninas também vão olhar e falar assim, cara, eu não vou me aproximar não, vai que essa menina se apaixona por mim. Só que, diferente do menino, as meninas abraçaram esse menino. E essa menina ficou solta. Solta assim na igreja. Então, que as mulheres também comecem a se apropriar dessa feminilidade, de não só nesse estereótipo de estética, não só nesse estereótipo desse mundo rosa, desse mundo do glitter, porque aonde que tinha isso no Éden? Onde que tinha um futebol no Éden? Onde que tinha um carro no Éden? Onde que tinha esse universo do cabeleireiro no Éden? Não era isso que definia
que de fato era ser um homem ou uma mulher. O que os definia era o que o próprio Criador apontava para eles e tinha derramado sobre eles como atributos. E eles tiveram que ter esses processos de apropriações desses atributos, entendendo quem eles eram, quem Deus era. Então, que a gente também comece a olhar para o nosso Criador como essa figura desse ponto de partida. E o que é mais louco, Jazi, ou Tainá, a gente, como Avalanche, a gente vai fazer a escola de masculinidade, né? A gente ia fazer agora, e olha que louco, a gente vai ter que fazer uma escola ensinando, de fato, ou redirecionando os homens a serem homens. Porque a coisa que a gente mais escuta principalmente as meninas falam assim, ó, tá faltando um homem por aí. Tainá acabou de concordar. E a gente vai vendo, por exemplo, esse universo da missão, o quanto que essas mulheres vão desbravando muitas coisas. A gente geralmente vai vendo nas bases missionárias muito mais mulheres envolvidas com a missão do que homens. E fica muito desproporcional elas terem que meter sempre as caras em tudo isso. Não que elas não possam, elas podem. Mas chega uma hora que elas tomam um lugar que era para, de fato, os homens estarem tomando, e eles não estão tomando. Onde muitas vezes as mulheres estão fazendo muitas coisas e os homens estão sentados, falando assim, já que elas estão fazendo, eu não preciso fazer. E não toma essa iniciativa de ir lá e tomar e fazer, e de meter as caras e fazer. Então, que a gente comece também a perceber como que a gente tem funcionado dentro da própria missão também. Só que é muito louco, Tainá, por exemplo, a gente vai fazer uma escola de masculinidade e é incrível que é muito mais as mulheres, tem muito mais procuras de mulheres querendo fazer a escola de masculinidade do que de homens. Olha que absurdo. Porque os caras falam assim, não quero fazer não. Só que a mulherada tá assim, cara, eu preciso fazer isso, porque eu tenho um filho e eu preciso ensinar. E olha como está desproporcional. Pensa, é uma mulher que quer vir fazer uma escola do que é ser homem, para ensinar o filho dela a ser enquanto o marido está assim, ó, eu não preciso fazer nada. Então pensa, se esse cara vem e fala assim, olha, eu vou, aprendo, ou seja, compartilho, porque ele não precisa aprender, que ele já é ele só precisa colocar em ordem algumas outras coisas, segundo a ótica do Criador. E aí ele fala assim, olha, eu tenho um filho e eu como homem funcionando de uma maneira correta, alinhado com aquilo que a Escritura tem a dizer, eu alcanço o meu filho e alcanço a minha família inteira. E automaticamente, como eu disse, quando esse homem inicia, automaticamente essa mulher vai responder. E as coisas vão ficando equilibradas. Só que hoje a gente faz o inverso. A mulher inicia e o homem nem responde. O homem fica neutro. Ou ele foge. Fala, ela já está fazendo. A mulher nordestina, então, meu Deus, ela carrega assim, ó, a casa nas costas. E ai de vocês for mexer no filho dela. Ela fala assim, ó, filho meu, ninguém mexe não. Assim, até o próprio marido fala assim, eu mexer com meus filhos, mexo não. A mãe dela é uma leoa que está aí, ó. Vou mexer nos meus filhos, mexo não. Então, assim, essa casa tem que funcionar em ordem. E aí, quando eu falei sobre essa solidão do Adão, quando o sexo chega, não é só para ter o prazer. É literalmente para ter essa celebração do fim dessa solidão. Ou seja, eu vou ter alguém com quem compartilhar tudo isso de bom. Não só com o próprio Criador, mas é como se Adão, quando olhasse para Eva, ele falasse assim, olha, eu tenho a visão do meu Criador de baixo para cima, que é como ele olhasse para o Criador, ele olha para os animais, que é de cima para baixo, mas quando ele encontra Eva, ele fala assim, essa sim eu consigo olhar olho no olho. E aí, quando tem, por exemplo, o sexo, é literalmente essa celebração desse fim dessa solidão.
onde Adão chegou no ápice da sua maturidade e falou assim, olha, eu tenho com quem compartilhar. E os dois juntos andam em direção àquilo que o próprio Criador tem a dizer a eles. Eu acho que é isso, assim, que a gente pode estar compartilhando sobre esse masculino, desse universo masculino, esse universo feminino e os frutos da queda que tem sobre nós, né? No meio disso tudo. Tem uma frase que eu vi no Instagram de masculinidade saudável, quando eu não, uma vida sem sentido. Peraí, deixa eu buscar a frase que eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. Eu achei ela muito boa. Quando ele fala sobre isso. Uma vida sem sentir é uma vida sem sentido. Então, que a gente comece a, de fato, a não só sentir as coisas, mas que a gente entenda o sentido das coisas. Que a gente comece a entender quem nós somos. Eu sempre vou bater nessa tecla. Entender quem nós somos no Criador. Como eu disse, nós temos uma história. Só que a nossa história não nos define, porque a nossa história, toda essa história não é nossa. Veio uma história anterior à nossa. Então, que a gente olhe com os nossos olhos, não com os nossos pressupostos, mas que a gente olhe com a ótica do nosso Criador. Porque a história é dele. Ele só fez esse convite para a gente, estendeu esse convite para a gente, para que a gente desse continuidade da história que ele já começou. Então, ele cria a história, entra na nossa história, se faz história para continuar a história. Então, que desse fruto, desse coração caído, a gente também dê a oportunidade para que ele alinhe os nossos corações nesse processo de redenção, entendendo quem nós somos como homem, quem nós somos como mulheres, porque as pessoas vão cada vez mais chegarem confusas em relação a isso. E a gente precisa estar muito bem relacionado com esse Deus, entendendo muito bem quem ele é, e não só o que ele faz, para que a gente também comece como filhos e representantes dele aqui na Terra, estabelecer ordem nesses caos que estão por aí afora. Para que a gente não venha repelir o diferente, mas que a gente saiba acolher o diferente, para que a gente se posicione como homens e mulheres segundo o coração de Deus, entendendo os seus propósitos e quem ele é. E aí eu posso estar abrindo para perguntas, se vocês quiserem. Tainá, o Geazir estão por aí? Yes, estamos. É isso, gente. Se tiverem perguntas ou alguma colocação, estamos aí, Tainá. Certo. Eu achei muito válido e muito impactante essa informação do final sobre o seminário de masculinidade, né, que você falou, que vai abrir agora. O fato de muitas mulheres, por não terem muitas vezes a referência, procuram fazer esse curso para passar para os filhos, quando na verdade Exatamente. é tudo questão de voltar na primeira aula da Camila, é tudo questão de identidade. E é muito Questão de bacana identidade, exatamente. esses pontos que você trouxe de identidade do feminino, a identidade do masculino. Eu achei super válido mesmo, foi muito, muito bacana, super agregou. Agora, galerinha, é com vocês. Vocês têm dúvida, alguma coisa, algum comentário? O momento é de vocês. Isso. Eu queria só falar Opa, pode falar. Não, eu queria só indicar um livro. Vocês estão me ouvindo? Tá estranho Sim. aqui o áudio. É um livro que ele é muito bom. Eu li já faz alguns meses que eu terminei, eu tenho ele aqui. Ele é muito bom, ele fala sobre... O título dele é
Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu indico muito para as meninas, né, que estão aqui na aula, mas se os meninos também quiserem ler, vai ser de muita utilidade, porque ele dá muitos conselhos para mulheres, mas ele também abrange muito essa parte exatamente do que você falou sobre o homem, né? A questão de o homem não se colocar no lugar em que ele deve, se posicionar como realmente a Bíblia ensina, e muitas vezes a mulher tomar esse lugar justamente pelo fato de o homem não se posicionar. E é um livro muito impactante mesmo. Realmente eu aprendi muito. É muito útil mesmo, eu indico para todo mundo que está aqui na aula, para os meninos e para as meninas. E depois eu Tem um posso livro... anotar nas Pode mensagens falar. aí o nome do livro. Tá. Tem um livro muito bom que eu indico principalmente para os meninos, mas acho muito válido as meninas também lerem, as mulheres lerem. O nome do livro se chama O Silêncio de Adão, do Larry Crabb. Eu vou colocar aqui também para vocês verem, que ele retrata justamente sobre isso, dessa parte quando Adão se isenta de falar das coisas, quando ele foge, quando ele não se posiciona. É um livro assim, ó, sensacional, sensacional. A gente usa muitas vezes aqui na Escola de Sexualidade também. A gente indica esse livro também. Mais alguém? O que é muito louco também, que eu acabei não falando, é que a gente vê, por exemplo, a gente ouve muito essa figura de que o homem é o provedor do lar, né? Principalmente dentro das igrejas. O que não é uma mentira. Mas que se a gente também tem que entender que esse cara, ele não é só isso. Porque se esse homem entender que ele só é esse provedor, a partir do momento que ele se vê, por exemplo, desempregado, e ele se vê nessa posição, por exemplo, dessa mulher, ter que prover essa casa, na cabeça dele ele vai falar assim, eu não estou funcionando como homem, então eu estou falhando como homem. É aí que a gente vai ver, por exemplo, o número crescente de homens cometendo suicídio, por exemplo. Porque ele vai falar assim, cara, eu não estou funcionando. Ou o próprio divórcio, ele fala assim, eu não estou dando conta. E aí a gente vai vendo cada vez mais, me diz se, por exemplo, quando um menino enfrenta a demanda da homossexualidade, por exemplo, ele fala assim, se eles não têm essa crise de iniciativa das coisas. Porque eles vão falar assim, eu não dou conta o suficiente de iniciar alguma, eu não dou conta disso. Eu não dou conta de uma mulher, eu não sei o que é estar com uma mulher. Então, muitas vezes, esses meninos vão estar querendo cada vez mais estar nessa figura passiva, porque na cabeça deles, eles acham que não conseguem dar conta das coisas. Então, são essas mentiras que vão sendo colocadas para a gente, tanto homem quanto mulher, que a gente tem que tomar cuidado para que não vire uma crença e isso gere um pensamento, que isso gere uma ação, que haja esse reforço e volte de novo para essa crença. Então, que a gente tem que estar muito acostumado com as verdades bíblicas a respeito, de fato, de quem nós somos e de quem Deus é. Para que quando ouvirmos uma mentira, a gente fala assim, não é por aí não. Então, que a gente, de fato, se acostume com a árvore da vida, pois ela gera vida, né? Então, que a gente acostume com a verdade, estar na verdade, que é o próprio Criador, que é algo vivo, que é uma pessoa. E para que quando as mentiras vierem, a gente não aceitá-las. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Colocar algo de como foi a aula, como tem sido a aula? Felipe, uma coisa, né, que eu queria falar sobre o que você estava falando, sobre a importância do papel do homem, né, até mesmo da criação dos filhos, né, e o interessante é que a psicologia fala sobre isso, né, que existe uma vida que
a mãe ela vai entrar na questão do cuidado, na questão do carinho, mas existe uma fase da vida que é essencial a presença do pai, Do né? Que é onde pai. vai dar direção, onde vai dar mais posicionamento, dar um pulso firme para o filho, né? Então, Exatamente. isso é tão tremendo porque a gente vê as consequências de um filho que não com a presença do pai, né? Então, Uhum. isso é muito forte mesmo quando a gente para analisar as consequências que isso tem na vida, só da mulher, mas também dos filhos também, Dos né? filhos, exatamente. E é muito louco, por exemplo, na gestação, porque a mulher já tem esse envolvimento com o filho e ela carrega, ela gesta, ela tem nesse processo de gestação. Só que o cara tá fora. Então, assim, mas ele também tem que participar. E é muito louco que quando esse cara literalmente participa de tudo isso, e falando com a criança e interagindo com a criança, quando ela já nasce, ela já reconhece a figura do pai, a voz do pai. E é muito louco de entender também esse universo, quando o próprio Deus também, quando a gente está lá sendo gerado, a gente, cara, eu conheço isso aqui. Ainda que de fato eu não saiba que é o próprio Criador, eu já me reconheço e já o reconheço na sua criação. Então, que a gente, como homem, também comece a participar dessas coisas, né? Dessas gestações, para que os filhos também nos conheçam. E aí é como você, Suzane, acabou de falar mesmo, vai ter hora que a gente vai ter que entrar em ação e participar disso tudo também, dessa criação. Né? É isso. Mais alguém que queira compartilhar? Viu só, a mulherada participa. Pois é, mulherada participando ativamente. Meninos, alguém tem algo a declarar em sua legítima defesa? Bom, então é isso, já que eles não querem se manifestar. Felipe, quero te agradecer pela aula imensamente. Muito obrigado pela aula, por esse Obrigado. tempo. Foi muito incrível mesmo. E durante a aula você tocou num assunto sobre homossexualismo. E aí já fica a dica para o pessoal que está aqui na aula. A gente já abriu as inscrições para o próximo módulo, que aí vai falar sobre consequências, é onde vai entrar violência doméstica, homossexualismo. Então, tá incrível a grade, tá incrível o conteúdo do curso. E eu espero de verdade, eu vou mandar mensagem para todos vocês, que vocês façam parte desse segundo módulo também. E quando for às aulas também, se você tiver interesse em assistir alguma aula em específico, me avisa que eu te mando o link também. Felipe, você vai ser nosso convidado, super convidado para assistir uma aula. Vou querer sim, vou querer sim. E é isso, gente. A aula de hoje foi muito boa. Eu, particularmente, gostei muito. Eu sou suspeita para falar porque eu amo muito esse tema. Eu amo estudar esse tema de sexualidade, de verdadeiro feminino, masculino, a questão da identidade mesmo. É muito bacana, tem me acrescentado muito nesse tempo. Legal. E é isso. Agora, gente, pode falar. Pode falar. Eu queria agradecer vocês pelo convite. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Esse processo também, essa construção e essa troca. E eu fico muito feliz de conhecer uma parte da família de Cristo que eu não conhecia, né? Então, a gente vai crescendo em amizades e a gente se disponibiliza como missão, como pessoas mesmo, e ajudar vocês no que precisar, nessa de compartilhar, de aprender com vocês também. E muito obrigado pelo convite, tá bom? E eu não esqueci, eu vou mandar os slides para você, tá bom? Tanto da aula passada quanto dessa. E é só porque eu só estou terminando de me organizar aqui nessa mudança, mas eu já vou mandar os slides para você, tá bom? Ok. Obrigada, viu? Assim que ele mandar os slides, gente, eu não esqueci de vocês, eu já compartilho com vocês também. E apareceu uma pergunta aqui no chat para mim, no reservado, de... Deixa eu ver aqui, o primeiro módulo acabou hoje. Não, hoje é a penúltima aula do nosso primeiro módulo. A nossa última aula vai ser semana que vem com a professora Cicleide, ela é psicóloga.
E a gente vai falar um pouco sobre traumas, abusos. Vai entrar um pouco mais na área de abusos. E essa é aquela aula que eu comentei com vocês que não pode ser gravada por ser um tema muito pesado, ela compartilhar várias histórias, mesmo que não diretamente, mas o tema em si é bem pesado. Então, essa é uma das únicas aulas que não será gravada. Então, eu peço que todos participem dessa última aula. Vai ser muito, muito bacana para vocês ter uma visão do tema acerca disso com um psicólogo, né? Uma pessoa que é da área, que lidar com famílias, com traumas todos os dias. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que a Suzane levantou a mão. Teria mais alguma coisa para falar? Alguém? Pode falar. Não, só essa é a minha dúvida mesmo, sobre o módulo. Ah, claro. Então é isso, pessoal, pessoas lindas. O nosso sala de hoje chegou ao final, né? Como eu falo com as crianças, a nossa aula chegou ao fim. Mas fiquem aí, porque quarta-feira que vem teremos mais uma aula. Isso aí. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado, tá? Obrigada por tudo. Obrigada, Felipe. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente conversa. Tchau, Sim. gente. Bom descanso e até semana que vem. Dúvidas, me chamem, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite.